simbora, dando continuidade aqui à análise dos temas controversos em crimes em espécie que causam certo rebuliço aí na análise em doutrina e em jurisprudência, que a gente não tem uma uniformidade nesses dois aspectos, nesses dois ramos. E aqui, dando continuidade à nossa análise, ainda dentro do artigo 121, trago para vocês hoje a temática relacionada ao homicídio funcional, a qualificadora do homicídio funcional. A gente até tem também uma divergência quanto à natureza jurídica dessa qualificadora, mas o que eu quero que você se atenha com esse tema de hoje é sobre a incidência dessa qualificadora com relação aos filhos adotados, tá? A gente tem, obviamente, dentro do próprio artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, essa qualificadora do homicídio funcional, que ela veio justamente para dar um maior protecionismo em razão da função ou no exercício dela, naquelas situações descritas dentro dessa figura, que também está relacionado lá no artigo 142 e 144 da Constituição, entre as outras espécies descritas nesse inciso 7º. E aí, qual a grande polêmica? Existe na doutrina alguns doutrinadores mencionando ser possível fazer uma interpretação de acordo com o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição, dizendo que nesses casos haveria uma inconstitucionalidade desse dispositivo ou deveria se entender pelo caráter de amplamente interpretativo, fazendo analogia, na verdade, em que o legislador quis dizer os filhos consanguíneos e também as figuras dos vínculos por adoção ou por afinidade. Só que a gente sabe que quando a gente faz a interpretação da norma penal, só caberá nessa situação fazer uma interpretação extensiva, em que haja realmente dentro do própria legislação a possibilidade de fazer essa interpretação, como por exemplo, dentro do próprio parágrafo 2º, lá na figura descrita no inciso 1, ele vai dizer mediante paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. A gente vai utilizar aí, querendo ou não, uma interpretação extensiva, uma interpretação analógica, porque a própria lei está permitindo fazer essa outra adaptação que seja uma situação que enquadre tanto relativa a mediante paga, como promessa de recompensa ou qualquer outra situação que se encaixe como essas duas outras situações anteriormente citadas no texto da lei. Observe que quando a gente faz dentro do próprio inciso 7º uma outra analogia, a lei não permite. O legislador ele foi taxativo ao dizer cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Ele não mencionou os vínculos de afinidade, nem os vínculos de adoção, ele só mencionou os vínculos consanguíneos, não abrindo brecha aí para qualquer outra forma interpretativa. Então, obviamente, quando a gente analisa esse dispositivo, especialmente como esse dispositivo é cobrado nas questões de concurso e de exame de ordem, atenha-se que, pelo menos até o presente momento, há a cobrança desse tema, mencionando de acordo com a lei, mencionando o caráter mais objetivo da cobrança, sem causar essa forma interpretativa, já para não criar controvérsias. Então, de fato, a gente se atém ao texto legal. Embora haja na doutrina esses autores que especificam essa possibilidade de interpretação de acordo com a Constituição, que feriria o princípio da legalidade, que feriria o princípio da igualdade ou isonomia, mas nessa situação tem entendido os tribunais superiores pelo fato de que não se interpreta em analogia em malamparte. Eu não posso fazer analogia em malamparte nesse caso específico, estendendo a situação também para os parentes por adoção, especialmente os filhos adotivos, porque eu causaria essa analogia em malamparte. Mas, por outro lado, isso não exime a possibilidade de incidir uma outra qualificadora, como, por exemplo, a própria qualificadora do motivo torpe, a própria qualificadora do motivo fútil. A gente precisa interpretar o contexto e, dentro da situação, verificar se é cabível a aplicação integral do texto da lei previsto no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121,
ou, de acordo com a maioria das cobranças de questões, especialmente eu não vi até hoje nenhuma questão que realmente tenha cobrado essa maneira de acordo com a Constituição, essa forma de análise em texto constitucional. Possa até ser que caia numa questão discursiva para você. Se você estiver fazendo prova onde uma das etapas seja a prova discursiva, você menciona que existe essa possibilidade, que existe essa corrente minoritária que menciona ser possível e não configurando a analogia em Malamparte a interpretação do texto legal de acordo com a Constituição no parágrafo 6º, artigo 227, mas que pela própria temática de aplicação e interpretação da norma penal, a gente já sabe que não pode fazer interpretação por analogia em Malamparte ao réu. E em razão disso, afasta a possibilidade de incidir nesse dispositivo a situação de homicídio funcional praticado contra filho adotado. A gente utiliza para essa situação uma outra qualificadora mais cabível ao contexto fático definido na situação prática ou na questão do concurso. Então se liga com a gente, continua, menciona novamente pra gente aqui nos comentários qual a sua opinião, se de fato deveria prevalecer essa situação de alteração do texto constitucional para incidir os filhos adotivos também, já que a Constituição trata sem critérios de discriminação ou qualquer outra forma discriminatória que possa haver entre os filhos, inclusive havidos ou não dentro da relação matrimonial, ou filhos adotados ou consanguíneos. A Constituição assegura isso no artigo 227, mas o legislador preferiu deixar até hoje, como está o inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 122, excluindo da nossa proteção legal penal os filhos adotados. Deixe o comentário e em breve mais vídeos com controvérsias doutrinárias e jurisprudencial em crimes em espécie.